E aí, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor André Rosa e nós estamos aqui desenvolvendo um trabalho onde esse trabalho vai ser direcionado principalmente para a formação de professores em um dos principais produtos, em uma das principais fontes de critérios de admissão das universidades brasileiras. Nós vamos falar sobre redação. O nosso projeto é um projeto robusto, é um projeto que vai englobar vários professores para apresentar a vocês, nossos colegas, toda uma instrumentação, uma estrutura para a formação e o desenvolvimento para uma boa redação para os nossos alunos. É por isso que a gente vê que esse nosso projeto ele terá como finalidade principal a formação de profissionais, a ajuda da comunidade e o desenvolvimento de resultados. A ideia é que nós vamos gravar alguns desses vídeos, apresentar para vocês alguns desses vídeos com que tipo de interesse? A formação, o desenvolvimento melhor, o mais capacitado possível para você passar para os seus alunos todo um desenvolvimento para a formação dessa redação. E aí, nós vamos explicar como vamos fazer isso exatamente nestes vídeos. Eu queria lhe chamar a atenção que, sempre lembrando, é interessante fazer isso, que nós estamos desenvolvendo um trabalho onde nós vamos englobar as 5 competências da redação, principalmente direcionada para o Enem. Mas, assim, não é só para o Enem, é para a formação do dia a dia. Se você pensar bem, principalmente no que a gente vai conversar hoje, nós vamos conversar sobre a formação do indivíduo de uma maneira em geral. Entenda esse detalhe, entenda o detalhe que nós vamos apresentar a você. Nós vamos abordar competências, nós vamos abordar questões extremamente técnicas, apresentar tudo isso a você. Mas a ideia também é a formação das pessoas no seu dia a dia, na sua condição de dia a dia para fazer textos melhores. É passar daquele teste, é ir para a universidade, é ir para o trabalho, para a formação profissional. Então, lembre-se, a redação tem 5 competências. E no meu caso, eu ficarei com a competência 3. Você está vendo aqui? Competência 3. Por quê? Porque eu sou um professor de história e de atualidades. Eu vou falar um pouquinho para você como vai ser meu trabalho. Eu vou apresentar para você o que chamo de momento argumentativo da redação, que é exatamente essa competência. Então, a redação que nós estamos desenvolvendo é uma redação que tem esse processo. É uma dissertação argumentativa. Então, o estilo de dissertação envolve esse processo. Quer dizer, nós vamos ter que ensinar nossos alunos a argumentar. E argumentar é viver. A nossa vida é dessa maneira. Nós estamos sempre argumentando, nós estamos sempre discutindo. E a argumentação que eu estou apresentando a você é uma discussão. Ninguém discute que, por exemplo, eu esteja aqui com esse tom de camisa. Vamos lá, eu estou com um tom de camisa vermelho. Se discute isso? Não. Por quê? Porque está óbvio, está pleno aqui a você. Mas eu vou discutir questão de dados, referências que possam existir, que não são devidamente comprovados, e eu tenho que fazer essa comprovação e, por isso, com isso, argumentar. Então, a competência 3 é para fazer isso, porque este vai ser, em si, o estilo da redação. Nós temos que apresentar o texto, desenvolver essa dissertação e temos que, sem dúvida nenhuma, apresentar um argumento. Nós temos que apresentar a ideia da tese, nós temos que apresentar o argumento, nós temos que apresentar a intervenção. Isso é o que nós vamos fazer nessa série de vídeos. Então vai me acompanhando, porque é exatamente dessa maneira que nós devemos desenvolver. Vamos relembrar aqui, numa rápida leitura, e você vai até mesmo conseguir acompanhar isso aqui, o que é verdadeiramente a competência 3. Olha só, a competência 3 seria a ideia de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Entenderam? Por exemplo, você vai notar que vai existir um tema norteador, uma referência que vai ser apresentada lá para os nossos candidatos, para os nossos alunos. Esse tema, ele geralmente tem envolvimento com o quê? Com política, com sociedade, com questão de cultura. Geralmente é assim. É muito difícil eu fazer um exame numa prova ou num tema até mesmo de redação onde não exista essas relações. E a partir do momento que essas relações vão existir, eu vou precisar
ter um pouco mais de sabedoria, de conhecimento sobre esse tema. Então, o que é que a gente deve dizer para os meninos? Vocês não são especialistas. Vocês são alunos do ensino médio. Aluno do ensino médio não precisa ser especialista. Aluno do ensino médio está estudando o quê? Está estudando matemática, está estudando física, está estudando história, está estudando geografia. Ele não está estudando aquela robótica, aquele cálculo, aquela coisa mais específica. Então, o que a gente tem que dizer para os nossos alunos que são os candidatos é que eles têm que ter uma variedade de conhecimentos. Mas eles não precisam ser aprofundados, mas eles precisam ser variados nestas áreas que nós estamos apresentando. Isto vai formar a eles bons argumentos. Por isso as dicas que nós vamos dar, inclusive nesse primeiro vídeo, de como orientá-los nesse caso, o que devemos apresentar. Mas aí você diz, que desafio. Hoje, os nossos alunos pouco querem conhecer determinados temas, quem sabe até por uso das redes sociais, da questão da internet, saber pouco sobre eles, não ter especialização. Mas não importa. Vamos encarar esse desafio. Vamos encarar esse desafio de não dar a eles questões específicas, mas pelo menos conhecimentos variados em todas as áreas. Incentivá-los. Essa é a ideia, porque como eu disse há poucos instantes, argumentar é viver. Viver é argumentar. A ideia é exatamente gerar esse processo de conflito e de soluções, porque esta redação, este texto, essa tese precisa de uma solução. E aí vai a primeira dica. De onde virá essa solução? Eu tenho um problema, concorda? A redação vai me dar um problema, eu tenho que dar uma solução. Ele vai me dar um problema do tipo a questão dos idosos, a situação dos indígenas, a questão ligada, por exemplo, aos que são dependentes químicos. Esta relação problemática que existe na sociedade, nós temos que encarar na redação como uma forma de solucionar. Então, o que é que temos que fazer? E aí vai uma dica primorosa. Nós temos que tentar selecionar uma forma de tentar encontrar essa solução. E quem sabe essa fórmula vai ser uma parceria. Entenderam? Uma parceria. Já que eu não tenho especialistas fazendo essa redação, que saibam muito sobre idosos, muito sobre adolescentes, muito sobre dependentes químicos, muito sobre deficientes físicos, eu tenho que entender de uma maneira geral como eu posso solucionar o problema desses caras. Isso de uma maneira geral. Entenderam? Então, a grande saída vai ser o quê? Como eu disse nesse instante, a parceria. A ideia entre poder público, que define leis essas que possam ser rigorosas, e também a questão da população, do poder do cidadão, a relação com a cidadania. Notaram uma coisa? Geralmente, para a gente conseguir uma solução, a gente vai por 3 caminhos. Vamos lá, 3 caminhos. Um caminho é exatamente o Estado, é exatamente a lei. Geralmente uma lei rígida, do tipo, as pessoas hoje em dia evitam de beber quando vão dirigir, por quê? Porque elas sabem que a multa é alta a ser cobradas a elas se elas forem pegas por uma fiscalização. Não pensam necessariamente, que pena até mesmo isso, não pensam nas vidas que elas podem ceifar, inclusive a dela. Elas não pensam que elas estão alcoolizadas, desorientadas e podem perder, portanto, ali aquela plena afeição, orientação para fazer aquela condução do seu automóvel. Na verdade, o que é que elas estão pensando? Oh, meu Deus, eu espero eu não ser pego numa blitz para não gastar quase R$3.000, que hoje é praticamente o valor da multa. E sem falar outros processos que podem acontecer com essa pessoa. Então você notará o quê? Você notará que a gente tendo leis rígidas pode pelo menos tocar um pouco na população para eles fazerem alguma coisa certa. Entenderam? O Estado, o poder público, a questão legislativa para tentar resolver um problema que infelizmente, culturalmente, não estava sendo resolvido enquanto alguém não dizia, vamos punir. A gente pode ir por um segundo caminho. O segundo caminho é o que estamos fazendo agora, é a educação. A educação, a formação de pessoas, ela é primorosa. Não pense que a pessoa está indo para uma sala de aula, está indo para uma escola só para aprender o beabá ou 2 mais 2. Ela está aprendendo também a ser gente, a ser uma pessoa melhor, que nós, professores, estamos tendo, sem dúvida nenhuma, um processo crucial nessa hora.
Então nós temos que ser inspiração, desenvolver realmente coisas que façam com que essa pessoa aprendam além daquele conhecimento científico, aquele conhecimento acadêmico. Então a ideia qual é? A ideia é você apresentar para ele que a educação também pode ser uma boa saída. Entendermos algumas coisas dentro da sala de aula, além daquela matéria acadêmica, é importante. A ideia, portanto, é entender que a educação vai ser fundamental para algumas soluções. E o terceiro ponto que você vai notar bem que ele é importantíssimo é a questão da informação. Eu estou agora conversando com você, infelizmente não estou num contato direto, não estamos no presencial, mas nós estamos nos falando, nós não estamos aqui estudando, aprendendo, conversando através de meios tecnológicos desenvolvidos pela mídia, desenvolvidos pela questão da informação. A informação é importante. Você sabia, só uma dica, que a informação, a questão da mídia, a questão do marketing é uma das profissões hoje em dia mais procuradas? Antigamente o pessoal ia muito para a medicina e para o direito, né? Iria para a pedagogia, para a formação de pessoas, mas hoje em dia o marketing, a questão da informação, a tecnologia é uma das coisas mais procuradas em setores de trabalho. Por quê? Porque atinge a todo mundo. E isso pode ser uma solução dentro da redação dos nossos meninos, dos nossos alunos. Então a gente tem que realmente pensar nisso. Não como uma receita de bolo. Aqui, infelizmente, nós temos que ser técnicos, apresentar algumas coisas desse tipo. Mas no dia a dia, você vai apresentar para eles que o conhecimento, a estratégia das leituras, isso é que vai ser fundamental. Para eles, finalmente, na prática que eles vão utilizar, do pensamento, do raciocínio, finalmente conseguir uma boa solução. Então a ideia é exatamente essa, tentar buscar essas soluções, desenvolver um texto primoroso, que não precisa ter tanta especificidade, não precisa ter esse texto uma condição realmente de tanto aprofundamento, ele precisa conhecer as coisas. Ele precisa ter essa ligação. Lembre-se, eu vou ler mais uma vez a parte indicada da competência 3, que é o que nós estamos aqui fazendo de abordagem. Ele fala de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos para defender seu ponto de vista. Eu ainda falo mais, ele quer argumentos consistentes, ele quer fazer esse argumento defender seu ponto de vista e, acima de tudo, desenvolver, é claro, uma solução que seja viável. Solução viável que seria, lembre a ele, por exemplo, eu quero melhorar a condição de trânsito da mobilidade urbana de uma cidade como a nossa, através de quê? Através de uma boa sinalização, orientação feita pelo trânsito, quem sabe algumas obras estruturais e, principalmente, é claro, desenvolver algumas saídas como investir no sistema coletivo de transporte. Isso é uma solução viável. Entenderam? Por exemplo, solução inviável. Eu acho que as escolas deveriam fechar para, com isso, não ter os pais que deixar seus filhos e aumentar o engarrafamento. Imagine, todas as escolas fechando. Como é que ia ficar o trânsito? Ótimo. Por quê? Porque não teriam os pais a ocupação de deixar seus filhos. Não existiria mais aquelas pessoas indo para a escola. Mas sem escola, não tem formação. Sem formação, não tem pessoas. Sem pessoas, como é que fica a sociedade? Isso é uma solução absurda, inviável, absurda até demais. Entenderam? Então a ideia é você realmente desenvolver uma tese. A sua tese na introdução, ela tem que vir, essa introdução com essa tese vindo, ela tem que ser breve, relembrar aquilo ali que é apresentada pelos textos motivadores, tem que existir um desenvolvimento com o argumento, tá certo? Esse argumento, ele tem que ter essa consistência, como eu disse, e tem que existir uma conclusão onde tem que se intervir, tem que existir uma intervenção. Acredito que os órgãos públicos têm que desenvolver melhores leis para que exista, sem dúvida nenhuma, solução desse problema. Por exemplo, em relação aos dependentes químicos, por exemplo, poderia se desenvolver clínicas que pudessem realmente aprimorar o cuidado a essas pessoas que tiveram, em aspectos de vulnerabilidade, aquela condição. Aí você diz assim, poxa, André, você fala tão bem, você desenvolve saídas tão legais, como será no meu dia a dia? No seu dia a dia você vai tentar fazer exatamente isso, incentivar. Com a sua linguagem, com a sua convivência com o seu aluno, você vai incentivá-los a isso.
tem que tentar fazer com que eles consigam ter mais direcionamentos em suas rotinas, por exemplo, as suas rotinas de internet, quais seriam? Redes sociais? A sua rotina de internet seria o quê? Games. A sua rotina da internet seria o quê? Diversões. Ele tem que desenvolver uma rotina mais profissional, dividir o tempo. Como dizia a vovó, né? Tudo demais é veneno. Então, se ele tiver muita diversão e não tiver esse trabalho, ele não vai conseguir seguir adiante. Então, o que eu lhe aconselho, o que eu lhe dou como dica é exatamente ver a sua realidade para fazer esse incentivo. Ele tem que ter esse incentivo. As palavras que eu estou me pronunciando aqui, que estou dizendo a você, apresentando a você, são palavras técnicas. É uma conversa de gente grande com gente grande. A ideia, no final das contas, é fazer você estar orientado para passar no seu linguajar, ou no linguajar dos jovens, estas dicas. Então lembre-se disso. Até vou lembrar. Introdução. Fazer uma breve tese, o desenvolvimento você tem que argumentar, a conclusão é para intervir, tem que ter valores relevantes que não atinjam os direitos humanos, porque hoje em dia, principalmente falando de Enem, quando você atinge os direitos humanos, você não zera a redação, mas perde muito ponto, perde essa competência, perde ponto suficiente para, quem sabe, ele não passar em curso nenhum. Então tem que preservar os direitos humanos. Por quê? Porque isso é uma lógica da cidadania. Como eu disse há poucos instantes, nós não estamos falando necessariamente de um texto, de uma tese, de uma produção textual, onde a gente vai tentar ajudar e solucionar coisas. Nós não podemos criar problemas. Então, como fazer alguma coisa em bem de uma população atingindo os seus direitos? Então temos que ter exatamente essas soluções. E principalmente ter bons assuntos para um treinamento, conhecer bem esses assuntos de uma maneira em geral para ter essa solução e principalmente fazer essa defesa do ponto de vista. Lembre-se daquilo que eu falei há alguns instantes. Tente fazer com que seu aluno, seu candidato, reúna esses aspectos. O aspecto da solução que venha ou de um Estado com um certo rigor, ou da educação, onde nós estamos convivendo diretamente na formação de pessoas e principalmente também na questão ligada à mídia, à informação. Uma pessoa bem informada, é claro, sem dúvida nenhuma, ela vai ter um melhor credenciamento de soluções nesse momento. Então, eu aqui faço minha despedida, minha finalização para este primeiro vídeo. Lembrando que nós vamos continuar ainda a falar da competência 3. Nós iremos ter vídeos falando dos tipos de argumentos e, com esses argumentos, fortalecer ainda mais as suas ideias para passar para os nossos alunos. Entenda esse detalhe. Nós estamos conversando para melhorar nosso trabalho. E, é claro, esses meninos merecem. Eu quero aqui então me despedir, falando rapidamente desse momento aqui, desse projeto que é maravilhoso e entendendo que tanto eu como os outros professores vamos estar ajudando a você e a comunidade pré-universitária a estar realmente nos seus centros acadêmicos, nos seus estudos, fazendo o melhor texto, não somente para um vestibular, mas acima de tudo para a vida. Até a próxima!